E no vídeo de hoje eu te trago as informações completas do que aconteceu hoje no Parlamento Português. Ontem eu postei um vídeo explicando que teríamos uma votação na especialidade sobre as propostas de alteração na Lei da Cidadania e também na Lei de Estrangeiros. Tivemos votação? Não. E nesse vídeo eu vou te contar exatamente o que aconteceu, quais são os próximos passos, o que foi adiado somente para setembro e o que deve ocorrer já nos próximos dias. Então, se você quer ficar por dentro desse assunto, assiste esse vídeo com atenção até o final. E antes de mais nada, eu vou pedir que você já deixe o teu like, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, porque a gente está aqui semanalmente trazendo conteúdos e informações importantes sobre a imigração para Portugal, para que você possa morar em Portugal com segurança, com previsibilidade e, claro, fazendo tudo da forma correta. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e vamos analisar tudo o que aconteceu hoje em relação a essas alterações. Bom, primeiro queria começar com vocês falando sobre a análise das mudanças na Lei da Nacionalidade. Vocês devem saber que a primeira proposta feita pelo governo de Portugal ao Parlamento de alteração na lei foi de nacionalidade, restringindo as condições para que você consiga ter acesso à cidadania portuguesa, aumentando o tempo de 5 anos de residência legal para 7 anos para quem é da CPLP e 10 anos para quem é um cidadão estrangeiro que está em Portugal, já tem autorização de residência e com isso poderia solicitar essa cidadania dentro de 5 anos, esse prazo vai aumentar. Além disso, as causas de perda da nacionalidade, também a concessão de cidadania para imigrantes, no caso estrangeiros que tiveram os seus filhos em Portugal, essa criança já nasce portuguesa ou não, tudo isso está sendo discutido e o governo quer aumentar os critérios, os requisitos. Isso também vai afetar, por exemplo, os netos de português que vão precisar fazer uma demonstração muito mais rigorosa do que hoje com relação aos vínculos com Portugal. Então são diversas mudanças que impactam diretamente a vida do cidadão português, a vida daquele imigrante que quer se tornar um cidadão português e, além disso, o governo quer que tenha efeitos retroativos, ou seja, que essa nova lei comece a valer como se ela já tivesse sido entrada em vigor em 19 de junho, que foi quando o governo entrou em funções. Então, tudo isso trouxe muitas críticas, porque essas medidas, você voltar, retroagir uma lei, isso é uma medida inconstitucional, gente. Existem princípios que em qualquer constituição democrática, como tem em Portugal, que prevê que não deve retroagir a lei para prejudicar o seu cidadão. Então, isso é muito importante, isso estava sob discussão e foi hoje levado para ser votado na especialidade, na Comissão de Constitucionalidade de Portugal, para entender se essas medidas iriam prosseguir para uma votação final no plenário. O que aconteceu? O governo aceitou discutir mais o assunto e trazer especialistas na área do direito para que possam opinar sobre a constitucionalidade dessas mudanças ou não. Então, antes de votar, os partidos vão trazer para essa comissão pessoas na área do direito constitucional para poder opinar sobre essas propostas de mudança do governo de Portugal. Jorge Miranda, que é considerado o pai da Constituição portuguesa, já disse que tem vários vícios, vários erros e essas medidas são inconstitucionais. Aguiar Branco, que também é o presidente do parlamento, entende que essa lei que retroage para prejudicar também é uma medida inconstitucional, ou seja, tem muitos pontos a serem discutidos e com isso o governo aceitou adiar a discussão sobre a lei da nacionalidade. Isso somente vai ocorrer nas primeiras semanas, a partir da segunda quinzena do mês de setembro. Então, se você tem direito à cidadania, seja por residência legal ou enquanto neto, se você tem direito à cidadania portuguesa, exerça o seu direito o quanto antes. Faça o seu pedido para que você não tenha problemas com essa mudança, com essa restrição que pode afetar milhares de pessoas que querem se tornar cidadãos portugueses. E o segundo tópico, não menos importante, são as mudanças na lei de estrangeiros. O governo de Portugal aceitou discutir a lei da cidadania só em setembro, mas adotou como prioridade fazer o procedimento legislativo, ou seja, aprovar no parlamento essas mudanças o quanto antes, até o dia 16 de julho, antes do recesso parlamentar, para que essas mudanças venham a entrar em vigor depois da sanção do presidente ainda neste mês de julho. Então, o que aconteceu foi o seguinte, gente, o PSD, que é o partido do primeiro-ministro, CDS, o Chega, a Iniciativa Liberal, todos já estavam prontos para votar favoravelmente
a proposta do governo em relação às mudanças do reagrupamento familiar, restrição do visto de procura de trabalho, fim da possibilidade de você solicitar uma CPLP tendo entrado como turista em Portugal. Entretanto, o bloco de esquerda entrou com uma suspensão potestativa, uma medida regimental para que você possa ganhar mais tempo para análise. Então, não foi votada as propostas de alteração na lei de estrangeiros e deve ocorrer já na sexta-feira uma nova reunião para que aí sim possa vir a ser votado, para que eles possam votar e aprovar na especialidade, para que até o dia 16 seja votado em plenário a votação final global para a aprovação das mudanças na lei de estrangeiros, que vai dificultar o visto de procura de trabalho e também dificultar o reagrupamento familiar. Então, ganhou-se mais tempo, uns 2 dias, até que seja votado na especialidade. E amanhã vai ter um encontro entre o PSD e o PS. O PS é o partido de esquerda, que é, no caso, a oposição ao primeiro-ministro, que é contra as medidas, e eles vão tentar entrar num consenso. Vamos ver se eles vão entrar num consenso. E assim, o governo ele corre contra o tempo. Então tem que dar tudo certo em relação à votação na sexta-feira, no caso da aprovação da especialidade, para que na terça-feira ou quarta-feira seja votado de fato, antes do recesso, essas mudanças para que seja encaminhado ao presidente, para que o presidente possa sancionar. Ou seja, essa é uma prioridade do governo, ele está correndo contra o tempo mesmo e é provável que consiga, esse é o mais provável, que consiga fazer essa votação até o dia 16 e ter as mudanças relacionadas à imigração já aprovadas para que possa entrar em vigor depois da sanção do presidente. Gente, eu quero até saber a opinião de vocês, mas, na minha opinião, por que a lei da cidadania deve ser discutida mais, foi adiado para que você possa colher parecer, possa colher opinião de pessoas que são profissionais na área do direito constitucional, para que depois você tome uma medida definitiva, e a lei de estrangeiros não. Que a lei de estrangeiros precisa ser feita na correria, toque de caixa o quanto antes, sem escutar ninguém, sem escutar os imigrantes, fazendo uma alteração de reagrupamento familiar que vai distanciar as famílias. Sim, eu confesso para vocês que isso me causa assim um sentimento muito ruim de você não respeitar o devido processo legal e ser uma correria muito grande sem estar atrelada essas medidas ao que o país de fato precisa, ao que a economia indica que o país precisa, por exemplo, no visto de procura de trabalho. Será que Portugal está precisando de profissionais altamente qualificados ou os portugueses já são qualificados e atendem a essa demanda? Ou Portugal está precisando de profissionais para áreas que os portugueses não querem desempenhar? É interessante a gente ter essa reflexão e entender sobre quanto que o imigrante contribui, quanto que ele, de fato, é favorecido com a contribuição dos seus impostos, enfim. Eu acredito que a discussão da lei de estrangeiros precisava ser um pouco mais aprofundada e, principalmente, escutar, antes de propor as medidas, os conselhos das migrações, que têm os dados necessários, os impactos necessários para trazer ali, para fundamentar as decisões a serem tomadas. Então, se você vai analisar um pouco mais a fundo a questão da lei da nacionalidade, seria importante também aprofundar e entender os impactos relacionados às mudanças na lei dos estrangeiros. Enfim, talvez eles tenham, o governo talvez tenha informações, dados que a gente não tem, e por isso estão tomando essas medidas e essas conclusões. A gente vai entender as consequências e os impactos disso futuramente. Bom, então esse vídeo foi para trazer para vocês basicamente um resumo do que aconteceu hoje no parlamento em relação ao que seria votado e acabou não sendo votado, lei da nacionalidade adiada a discussão no parlamento para setembro. Lei de estrangeiros provavelmente deve ocorrer a aprovação das mudanças até a próxima semana. E é claro que eu sempre vou estar trazendo aqui para vocês todas as informações, explicando, tentando deixar claro para você entender e dessa forma tomar as decisões mais interessantes para o teu caso em específico. Se você quiser contar com uma consultoria completa, você pode entrar em contato. É o primeiro link aqui na descrição para que o Direito Além das Fronteiras, eu e minha equipe, possamos te ajudar a fazer tudo corretamente, identificar qual será o melhor caminho para você emigrar para Portugal. Gostou desse vídeo? Concorda ou não com as suas medidas? Eu quero saber a tua opinião. Então deixa aqui para mim nos comentários. E claro, se eu te agreguei de alguma forma, deixa o teu like, se inscreve aqui no canal, que eu estou esperando o próximo conteúdo.